Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Vanessa Braz, eu sou terapeuta integrativa sistêmica, fitoterapeuta, especialista em ervarias e chás especiais. Muito prazer, viu? Para a gente começar, eu já vou compartilhar aqui a minha tela. Estão conseguindo ver aí a minha tela dos meus slides? Tá tudo ok? Sim, tudo ok. Beleza. Bom, ótimo. Eu realizo atendimentos terapêuticos para o Brasil todo, tá? Para clientes particulares de modo exclusivo e também para empresas. E se por acaso nós tivermos algum convidado internacional, por favor, me escreva no final da aula, que vai facilitar, então, o nosso contato, tá bom? Então, hoje, primeiro, é muito bom ter você aqui comigo, muito obrigada. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre inteligência emocional e sucesso. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você pegar papel, caneta e água. Sim, porque aquilo que eu tenho para te passar hoje já é para você começar a aplicar na sua vida e eu quero que você aprenda algo de valor, porque o que eu tenho para te passar é muito importante, tá? E não adianta você anotar no computador, nem anotar no celular, é no papel, escrever. Esse ato de escrever vai dar a você um comando para o teu cérebro que vai te fazer aprender e que vai te ajudar a aplicar aquilo que você vai aprender hoje aqui, tá? Nas minhas aulas eu gosto sempre de ensinar algo de valor para a pessoa aplicar na sua vida. Eu vou te dar então 30 segundinhos para você pegar o seu papel e caneta e água sim, para você poder se hidratar, manter aí a tua saúde bem, teus rins funcionando. Quem não tomou café, aproveita para tomar, eu estou aqui terminando o meu. Se você acordou aí no laço em cima da hora, aproveita para fazer aquele pipizinho, porque dá tempo, em 30 segundos dá tempo. Pode correr que dá tempo. Beleza, isso aí, papel e caneta do lado. Ótimo. Que maravilha, gente. Olha, toda vez que vocês virem nos slides, esse símbolo aqui, olha, uma canetinha com risquinho, significa que é para você anotar. É importante que você anote, tá bom? É só para não ter que ficar repetindo em cada slide isso, mas toda vez que você vir esse símbolo, você vai anotar nesse seu papel, ok? Então, vamos lá. Como eu disse, a gente vai falar sobre a inteligência emocional e sucesso. Como é que ter a tua saúde mental e emocional equilibrados vão fazer com que você possa prosperar em qualquer empreendimento que você tenha, tá? E quando eu digo empreendimento, eu estou falando daquelas grandes e pequenas empresas, daquele empresário que trabalha por conta própria, eu estou falando dos executivos e executivas, também daquelas pessoas que não têm uma empresa, mas trabalham por conta própria, tá? Então, sempre que você coloca atenção em alguma coisa e que você quer prosperar aquilo, é o teu empreendimento. E isso também vale para quem atua no mercado financeiro, que eu sei que tem um monte de gente aí me assistindo. Muito obrigada por terem vindo, tá? E aí, eu vou ter um papo reto aqui contigo agora, tá? Se eu te dissesse que você pode dar um tiro rápido na tua carreira ou no teu empreendimento, e que assim, em pouquíssimo tempo você pode conseguir já colher os frutos daquela tua intenção, do teu sucesso, do teu empreendimento, da tua prosperidade. Eu tenho certeza absoluta que você ia querer saber como, né? E isso é algo em que eu posso te ajudar. Mas primeiro você precisa saber o que é sucesso. Muita gente acha que o sucesso é você ganhar dinheiro pura e simplesmente. Mas, na verdade, ele não é bem assim, não. Pelo seguinte, quando você tem um sucesso, ele é a materialização da tua crença de prosperidade num fluxo contínuo de bons resultados. Vanessa, o que significa isso, minha filha? Significa o seguinte, ó, você tem lá o sonho de ter o teu próprio negócio, você luta para conseguir transformar isso em realidade, tá? Só que, com o passar do tempo, você tem que fazer com que ele cresça para poder ter lucro e rendimento, certo? Então, vamos supor que você trabalhava lá como CLT, carteira assinada, tá? Tinha um salário de R$ 2.000, abriu o teu negócio e começou a lucrar.
E aí você passou a ter por mês um salário de R$ 2.500. Oba, beleza, você já está lucrando pelo menos R$ 500 a mais. E aí, com 3 a 5 anos de empresa, você consegue ter um salário, vamos supor, de uns R$ 10.000. Ótimo. Quer dizer, você veio de um salário de 2.000 para um salário de 10, então você já está lucrando e prosperando, certo? Vamos supor que depois de uns 2 anos a mais, você continua tendo o mesmo salário de R$ 10.000. Então, como é que está essa tua prosperidade? Ela está sendo fluida? Tá, porque você continua tendo os R$ 10.000 de salário, continua entrando dinheiro. Ela está sendo contínua? Tá, porque todo mês está entrando aquele dinheiro na tua conta. Mas ela está sendo constante? Não. Aí você vai falar assim, mas Vanessa, contínuo e constante são a mesma coisa. Pois é, nesse caso, no sentido de prosperidade, ele não é. Pelo seguinte, se você está aí durante 5 anos ganhando R$ 10.000 por mês, significa que você está tendo o teu trabalho e o teu lucro contínuos. Mas ele não está sendo constante porque você saiu de uma base de R$ 2.000 até crescer e chegar até R$ 10.000. Só que quando chegou em R$ 10.000, você estacionou. Então, o teu crescimento de prosperidade e sucesso não está sendo constante. Estão conseguindo entender isso aí? Quem tiver pelo YouTube, fala que ok. Quem tiver no Zoom, dá um joinha para eu saber que vocês estão acompanhando, tá? Beleza. Então, o que acontece? Quando a maioria das empresas chegam no patamar que seria o mais alto de lucro, normalmente elas empacam. E aí é que está o problema, porque quando você empaca, você estagna, a tendência é retroceder. Então, você tem duas possibilidades. Continuar trabalhando e investindo para o teu negócio continuar crescendo, ou então você tem que crescer para que você possa gerar mais prosperidade e sucesso. O sucesso é você continuar crescendo o teu empreendimento. E o teu empreendimento pode ser você mesmo, tá? Então você, por exemplo, continua tendo o teu salário de 10 mil por mês, mas em compensação, você está fazendo cursos, você está aprimorando o teu conhecimento, você compra um maquinário novo para poder fazer aquele mesmo trabalho num menor tempo. Você pode, por exemplo, aprender coisas novas para que no final do mês você consiga ou ter um rendimento maior, ou então um período maior que você possa passar com a sua família, ou então com algum hobby que você gosta. Isso é sucesso. É conseguir gerenciar isso da melhor forma possível, tá? A inteligência emocional, ela anda juntinho com o sucesso. Por quê? A inteligência emocional, ela te ajuda a entender as tuas emoções, ajuda você a controlar as suas emoções, a entender as emoções das outras pessoas que estão à sua volta, seus associados, seus funcionários, suas equipes, seus clientes, tá? Porque nós somos seres sociais, então a gente convive com outras pessoas no nosso dia a dia. É impossível que você se isole e consiga ser bem-sucedido mesmo assim, tá? Então, essa capacidade de gerenciar as tuas emoções, de ter empatia, é o que vai fazer com que você seja bem-sucedido, tá? E eu quero que agora você reflita em duas perguntas que eu vou te fazer. Essa pergunta eu quero que você anote, e a partir de hoje, assim que a gente terminar a aula, você vai responder essas duas perguntas para você, porque ela vai direcionar a tua trajetória, tá? O que faz com que você seja bom, assertivo e competente em tomar boas decisões? E a segunda, será que você consegue olhar para os problemas que acontecem no teu dia a dia, no teu negócio, no teu empreendimento, e ainda assim se sentir grato? Aliás, eu vou acrescentar mais uma pergunta aqui, tá? Em algum momento do teu empreendimento, desde que você começou a empreender na sua vida, você já se sentiu grato por alguma coisa que você tenha conquistado? Porque, veja bem, quando você se sente grato por alguma coisa que você tem,
fica mais fácil resolver os problemas que aparecem, tá? E quanto a ser competente ou não para tomar boas decisões, aquilo que te faz competente é o que vai fazer com que você tome boas decisões. E isso, com certeza, está ligado ao teu emocional. Porque senão, o que acontece é que no teu empreendimento, no teu negócio, você vai querer controlar tudo o tempo todo. Pausa para a água. Aproveitem para beber sua aguinha também, viu? Para hidratar. Então, o que acontece? Quando você tenta controlar tudo, eu sinto muito te dizer, mas você não vai conseguir, tá? E aí, a forma como você lida com os teus problemas hoje é o que vai definir a tua trajetória de sucesso e prosperidade. É o que vai fazer a tua performance ser a melhor possível no teu empreendimento. Porque nós temos quatro tipos de empresários, tá? Eu vou focar nos 3 primeiros. E aí eu quero que você se identifique no tipo de empresário que você é, tá? O primeiro empresário é aquela pessoa que tem uma empresa, mas que não é empresário. Ele é funcionário da própria empresa. Ele tem a empresa, mas a mente dele e o emocional dele ainda estão focados no momento em que ele era funcionário de alguma outra empresa. Isso acontece muito quando você abre o teu próprio negócio, que você ainda não tem uma base muito sólida para poder expandir esse teu negócio. E aí você ainda pensa como funcionário, tá? O segundo tipo de empresário é aquele que tem muita informação, que ele tem conteúdo, ele sabe a parte teórica, ele sabe como fazer funcionar, ele tem aquele conhecimento, sabe, que é maravilhoso, mas ele não consegue ter bons resultados. Por quê? Ele é detentor de muito conhecimento, só que ele é obeso de conhecimento. Você já ouviu falar nisso? Obesidade de informação? É aquele tipo de pessoa que estuda, aprende, só que não consegue aplicar, não consegue ensinar para outras pessoas. Ele vai acumulando aquela quantidade de informação e não consegue colocar em prática. E aí essa pessoa nunca vai ter bom resultado, porque está tudo na mente dele, ele não consegue aplicar. O terceiro é aquele cara controlador, tá? Eu falo cara de forma generalizada, mas vocês sabem que eu quero dizer homem ou mulher, tá? Não vamos entrar em questões de gênero. E aí, é aquela pessoa que é controladora. Tudo passa por ela, tudo ela que resolve, tudo ela que soluciona. E aí, ele da carreira dele, de vida dele, que ele não aguenta mais. Essa pessoa, ela simplesmente desaba. E aí vem os problemas de saúde, que são os primeiros estopins para mostrar que não dá mais para controlar tudo, tá? E por último, estão conseguindo ver bem aí? Porque aqui deu que a minha internet está meio instável. Estão conseguindo ouvir bem? Pessoal? Então... Ouvi sim. Estou te ouvindo, mas não estou vendo você passar slides. Você tem passado slides? Tá, o slide está parado. Está parado em a forma como você lida com os problemas hoje é o que vai Tá, definir. beleza. Eu não sei se você Estão passou. conseguindo me ver? Porque aqui deu... Não, mas aqui Sim, estão tá conseguindo ok. me ver, né? Sim, conseguindo Tá ver. ótimo. Tá. É que deu uma falha aqui na minha internet. Se por acaso falhar e travar, vocês me avisem, por favor, tá? O slide. Então, continuando, esses são os 3 primeiros tipos de empresário. Se você se identificou com algum desses 3 tipos de empresário, significa que você precisa começar hoje a trabalhar a tua inteligência emocional. Porque o tipo de empresário que eu tenho certeza que você quer ser é alguém com alto valor de desenvolvimento pessoal. Esse tipo de empresário, ele sabe informação, ele ensina a sua equipe, ele não tem só funcionários de apoio, ele tem uma equipe formada,
ele não fica detendo todo o controle, muito pelo contrário, ele trabalha ao invés de braçal, mas com a mente, com estratégia, fazendo crescer o empreendimento. Esse tipo de pessoa, ela é organizada para prosperar o negócio dela, tá? E ela lida com a equipe dela dessa maneira. Então, é esse tipo de empresário, de empreendedor que você tem que ser. Só que o que acontece? Quando você tenta controlar tudo, você vai dar, como diz o ditado, com os burros na água. Porque só existe uma coisa que você consegue controlar. E essa coisa você só consegue controlar em você, que é o significado e a interpretação que você dá para algo que te acontece. Então, se você tem que tomar uma decisão, se você tem um problema urgente que você não consegue lidar com aquilo, a forma com que as coisas vão acontecendo, você vai interpretando de uma forma e dando um significado a ela, tá? Eu vou falar de uma forma bem clara para você poder entender. Uma pessoa, por exemplo, que tem um emocional desequilibrado e vê rejeição em tudo, quando ela começar a trabalhar o empreendimento dela, ela vai continuar vendo rejeição. Então, por que não vamos escolher? Porque aquele concorrente tem um preço melhor, ele está estabelecido mais tempo no mercado, e aí vai começar a ver rejeição em tudo. A pessoa que está acostumada a ver gratidão, mesmo com bomba estourando para tudo quanto é lado, problemas de todas as formas acontecendo, ele vai conseguir tomar boas decisões, porque a gratidão é um dos sentimentos de mais elevado estado emocional. E isso faz com que ele tome ótimas decisões, porque o estado emocional elevado permite que a pessoa seja mais assertiva, tá? E tenha mais facilidade de resolução também. Então, por exemplo, imagina uma criança entre seus 4, 5 anos, Vanessinha, tá? Tiquititinha. E aí, ela vê uma pessoa da família sair do emprego para empreender, tá? Então, o que acontece? Meu pai, ele sempre foi um empreendedor nato. Ele sempre quis ter o negócio dele. Ele sempre teve ótimas ideias e ele sempre correu muito atrás para poder fazer com que aquilo acontecesse, tornar a prosperidade dele um sucesso fluido, contínuo, constante, tá? Entretanto, durante um período da vida dele, ele teve que trabalhar a CLT, carteira assinada. E aí, quando eu tinha lá entre os meus 4, 5 anos de idade, ele e minha mãe decidiram abrir um negócio, então, com as economias da família. Naquela época, eu não entendia porque eu era pequena, mas eu via minha avó, por exemplo, mãe dele e os irmãos dele dizerem: olha, mas por que você está fazendo isso? Nossa, você, olha, tem um emprego maravilhoso, você ganha tão bem nesse emprego, você tem família para criar, você tem uma filha pequena, tanta responsabilidade, como é que você gasta as suas economias dessa forma? Então, o que acontece? Quando eu era pequena e vi a minha família falar isso para o meu pai, é óbvio que na hora aquilo para mim passou despercebido. Mas isso criou para mim um significado que, quando eu cheguei na idade de me inserir no mercado de trabalho, isso me impactou profundamente. Eu lembro que, desde criança, minhas primas e as minhas amigas brincavam de boneca. Eu queria ser empresária. Eu brincava com as minhas amigas embaixo da mesa do meu pai, que eu era a dona do meu próprio negócio. Então, quando eu fui crescendo, atingindo a adolescência, porque eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, porque eu queria já ser dona do meu negócio, eu queria ter o meu dinheiro, eu queria ser independente, eu queria viajar, porque é uma coisa que eu amo demais fazer, sabe? Só que, quando eu comecei o mercado de trabalho, a minha mentalidade era: não, o emprego fixo é mais seguro. Eu preciso ter um emprego de carteira assinada, porque se eu não tiver um emprego de carteira assinada, eu vou ser irresponsável, eu não vou conseguir pagar as minhas contas, sabe? Vai ser difícil eu conseguir qualquer coisa. E aí,
foi muito difícil me desamarrar dessa crença limitante que foi criada em mim, porque eu interpretei aquilo que aconteceu com o meu pai e dei aquele significado de que eu preciso ser uma assalariada, eu preciso ganhar meu dinheiro e dependo de outra pessoa. Então, mesmo que eu tivesse oportunidade, capacidade de alçar assim, voos muito maiores, eu me sentia presa em ter o meu próprio negócio, através daquela emoção que eu criei quando eu era criança. Isso passou a dirigir o meu foco. Então, meu foco ficou no sentimento e no pensamento de que eu tinha que ser limitada por uma carteira assinada. Então, essa história pessoal minha mostra que quando você coloca o seu foco naquilo que você sente e naquilo que você pensa, você até pode achar que você tem um pensamento positivo muito bom, mas só que no teu íntimo, no teu emocional, você está focando que algo ruim pode acontecer, principalmente quando você começa a empreender, entendeu? Quando você gera esse sentimento de insegurança, de medo, isso reflete na tua postura. E agora eu quero que você faça uma autoavaliação. Qual é a tua postura para a vida? Será que é cabisbaixo, sabe? Retraído, curvado? E aí eu sei que pode ter o pessoal aí médicos, fisioterapeutas que falam, não, mas minha postura é ótima, eu sempre me mantenho para cima e tudo mais, mas eu estou falando da parte emocional, que você pode ter uma postura ótima, mas eventualmente você está, olha, para baixo. Por quê? O que você sente no teu íntimo, ele reflete na tua fisiologia. Sim, não tem como você estar cabisbaixo, caído e estar com aquela postura vibrante. Você pode até tentar por um tempo, mas você não consegue manter. E aí, aqui no slide, você vai ver a mesma pessoa com duas posturas diferentes, tá? A primeira aqui do lado esquerdo da tua tela mostra justamente isso, uma pessoa, olha, curvada, uma cara péssima, com olheira, provavelmente não está dormindo bem. E aí começam os problemas de saúde, pressão alta, diabetes, gastrite, refluxo gástrico, dores de cabeça, problemas na coluna e por aí vai, tá? Em compensação, quando você consegue ajustar o teu emocional, isso muda. Por quê? Porque você vai para o maior padrão emocional. Então, você consegue fazer com que isso mude. Quando você tem a tua fisiologia afetada, que é o seu corpo afetado pelo teu emocional, já mostra que aí vão começando as doenças, tá? E essas decisões que você toma nesse baixo estado emocional, isso mostra que está tudo muito ruim daqui para frente. Tuas decisões não serão assertivas, tuas decisões serão difíceis, os problemas que vão acontecendo, você não consegue tomar boas decisões. E aí eu quero agora que você responda essa pergunta aqui, ó. E quando surge um problema, como é que você se comporta? Por quê? Isso também mostra qual é o teu estado emocional e se o teu domínio emocional vai te permitir, então, tomar boa decisão, tá? Quando você tem um problema, será que você tenta resolver logo? Ignora tudo que está à tua volta e não para até encontrar uma solução? Será que você se justifica, esbraveja, grita com o primeiro que aparece? E às vezes a pessoa nem sabe o que é o problema, mas já está gritando e esbravejando. Tem gente que é assim, né? E por último, será que você fica perdido, se desespera, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar? A verdade é que eu sei, você sabe, que em algum momento da nossa vida, nós já fomos esses três casos aqui. Em algum momento você parou tudo só para tentar resolver um problema, em algum momento você já brigou, esbravejou, justificou porque não conseguia encontrar a solução, em algum momento você ficou perdido, porque principalmente quando você começa um empreendimento novo, às vezes aparece, isso já aconteceu com todo mundo aqui,
Aparece um problema que você pensa, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? E você não sabe nem por onde começar. Na nossa vida, a gente já passou por isso, tá? Só que quando você tem o domínio emocional, ele não vai te permitir que você grite, esbraveje, que você encontre soluções rápidas. Não vai permitir, por exemplo, que você caia no fundo do poço, porque você pode até me dizer assim, ah, Vanessa, não, eu não sou o tipo que grita, que briga com todo mundo, mas, em compensação, você pode ser o tipo de pessoa que introjecta aquela situação. Sabe aquele famoso engolir o sapo? Exatamente isso que acontece. E aí, quando você engole esse sapo e fica remoendo isso, no futuro, isso te causa aquele baixo estado emocional, depressão, angústia, tristeza. E tem gente que fica nesse estado emocional por algum tempo. Algumas pessoas conseguem se recuperar mais rápido, às vezes dias, às vezes semanas. Outras pessoas ficam aí nessa situação por anos. E tem gente que fica uma vida inteira. E aí começam os vários problemas de saúde, tá? Quando você tem inteligência emocional associada ao teu empreendimento para o sucesso, vai fazer com que você esteja naquele estado emocional mais alto. E aí não significa que você nunca mais vai sentir vergonha ou culpa ou tristeza na sua vida, tá? Por exemplo, se falecer alguém da tua família, com certeza você vai ficar triste. Mas você vai conseguir sair mais rápido daquele estado emocional. Você vai conseguir se recuperar mais rápido daquele estado emocional, tá? Então, é por isso que quando você responde sinceramente a essas perguntas, e eu não preciso saber a resposta delas, eu quero que vocês identifiquem aquilo que acontece em vocês. Isso já é parte de você começar a treinar e a adquirir a tua inteligência emocional. Então, anotaram? Depois eu quero que vocês se respondam, ok? Cada decisão que você toma com desequilíbrio, não tem como você ter bons resultados. Então, toda decisão desequilibrada vai te gerar um resultado desastroso. Se você está irritado, estressado, mal-humorado, não tome uma decisão. Anota aí no seu papel. Se você está num estado emocional ruim, não tome decisões. Não tenta solucionar aquele problema desesperadamente nesse exato momento. Porque se você não está equilibrado emocionalmente, você não vai conseguir tomar uma boa decisão e nem solucionar aquele problema de forma eficiente. Vocês conseguiram entender isso? Tá? É muito importante que vocês entendam isso. E aí eu quero que você se caracterize de uma seguinte maneira. Imagina que uma pessoa muito frágil foi assaltada. E aí, uma pessoa voluntária vai até aquela pessoa que está fragilizada para poder ajudá-la, tá? A pessoa que está lá, que foi assaltada, fragilizada, essa pessoa, ela é a vítima da situação. Ela precisa de ajuda para se recuperar. Agora, o voluntário que ofereceu ajuda, ele não precisa de ajuda, ele está lá para ajudar, entendeu? Então, diante dos teus problemas, como é que você se posiciona? Você é a vítima que precisa sempre ser ajudada, que precisa sempre daquela mão amiga para se levantar? Será que você não consegue fazer nada sozinho? Precisa sempre ter alguém do teu lado? Ou então, pior, quando você tem algum problema, você se coloca no mais baixo estado emocional, sabe? Ai, ninguém me ajuda, ai, eu não consigo. Reclamar, murmurar, dar desculpa, justificar. Você é esse tipo de pessoa? Ou você é o contrário, voluntário? Não, eu vou lá, eu ajudo, eu faço, é minha equipe, eu quero... Como é que você se posiciona, tá? Porque olha só, quando você tem essa postura de vítima,
Inevitavelmente, se você se identificou com essa situação, eu vou te dizer agora qual vai ser o teu futuro, tá? Se você se coloca na posição de vítima, inevitavelmente você vai cair no fundo do poço e você não vai prosperar nada. Por quê? Quando você se coloca na posição de vítima, você entra nesse baixo estado emocional durante muito tempo. E lembra, as decisões desequilibradas te levam a resultados desastrosos. Então, você começa a tomar decisão ruim, atrás de decisão ruim, atrás de decisão ruim, até você cair no fundo do poço, tá? Só que o fundo do poço, ele não acontece assim no estalar de dedos. Ele vem nessa progressão, sabe? De várias tentativas, várias decisões, vários problemas e soluções ruins que você toma para o teu empreendimento, para a tua vida. Então, você acaba ficando no fundo do poço. E se você chegou no fundo do poço, você não vai conseguir sair de lá sozinho. Você vai precisar de ajuda e ferramentas para sair de lá. Ferramentas essas que vão virar uma chave na tua cabeça, que vão dizer assim, opa, peraí, eu tenho esse problema aqui, eu me responsabilizo por ele. Então, quais são as minhas possibilidades? Como é que eu vou encontrar uma solução? Eu preciso resolver isso. E aí, quando vira essa chave, a diferença está na responsabilidade que você assume. A diferença está na velocidade de implementação. Quando o teu emocional está equilibrado, você precisa tomar uma decisão rápida, com o teu estado emocional mais alto e a tua inteligência emocional treinada, então essa decisão, olha, ela é rápida, ela é assertiva e ela traz bons resultados para você. Vocês estão conseguindo entender? Estou falando muito rápido? Eu tento reduzir o máximo aí a quantidade de informação, mas é bastante coisa para falar, tá? E aí, olha só, eu vou te contar um segredo, só para vocês aqui, tá? Não contem para ninguém. As empresas hoje, a maioria das empresas de grande porte, elas já entenderam que elas não têm meros funcionários, tá? De suporte, de apoio. Eles têm uma equipe eficiente, que são treinadas, e que para a empresa conseguir crescer, ter bons rendimentos e prosperar, eles precisam começar a investir em treinamento terapêutico. Sim, isso mesmo que eu estou te falando. Os empresários que são visionários, os gestores, eles estão em constante busca por ações que vão manter os funcionários, por exemplo, motivados, incentivados, para que eles possam continuar dando o melhor de si. E corporações inteiras, eles usam estratégias para esse fim. Se você não tem isso na tua empresa, então tem que começar por você, tá? Tem que começar por você, porque você é o espelho da prosperidade que a tua empresa vai ter. Aí você vai pensar assim, gente, essa Vanessa está falando que está todo mundo doido, precisando de terapia? Não. O que eu estou falando é que durante a tua vida toda, você foi treinado para muitas coisas. Você foi treinado pelos teus pais, desde que você nasceu, por exemplo, para você conviver em sociedade, ter responsabilidade, ter respeito pelas pessoas, ética, moral. Alguns foram, né? Vamos supor que a maioria. E alguns foram e não fazem uso, mas vamos supor que façam. E aí, logo em seguida, você foi treinado na escola, da escola até a faculdade. Algumas pessoas chegaram lá, outras não. E aí eu vou te contar uma coisa que as pessoas não sabem, mas quando você está na escola até a universidade, o treinamento que você recebe é para que você possa aumentar a tua inteligência. Você sabia disso? E não vou entrar no mérito da educação brasileira, a gente não está falando de política, ok? Mas quando você está na escola, as pessoas pensam, não, é para poder te preparar para o mercado de trabalho. Não. A inteligência mesmo, coeficiente de inteligência, QI, ele é aprendido, você pode aumentar o teu nível de inteligência ao longo da tua vida. E é por isso que com 5 ou 50 anos você continua aprendendo. A pessoa que ela vive até 100 anos, ela continua aprendendo até 100 anos, enquanto há vida, há aprendizado de coisas novas.
E até quando a pessoa tem um problema mental, como Alzheimer, entre outras coisas, ela continua aprendendo. E esse treinamento você leva para a sua vida. Depois, para poder se inserir no mercado de trabalho, para poder começar uma profissão, se especializando ou ensinando outras pessoas. Tem gente que faz um treinamento para poder abrir o seu próprio negócio, né? Ou então vai para uma faculdade, ou então faz um curso profissionalizante para poder abrir aquele negócio que você tem em mente. E aí, a vida inteira você é treinado para isso, mas sabe, a única coisa para a qual você não é treinado, você nunca foi treinado para se relacionar com as pessoas. Pausa para a água. E aí, o que acontece? Tudo o que você aprendeu na sua vida sobre relacionamento, e aí eu estou falando numa gama ampla, não estou falando só sobre relacionamento amoroso, ok? Eu estou falando sobre relacionamento familiar, com os amigos, profissional, relacionamento para a vida, tá? Bem generalizado. Tudo que você aprendeu, ou você aprendeu vendo outras pessoas fazerem o mesmo, ou então você aprendeu entre erros e acertos. Ah, isso funcionou com esse cliente, isso vai funcionar com outro. Aí não funciona, você tenta outra coisa e você vai assim, entre erros e acertos, tá? Ou então, o pior de tudo, você aprendeu a se relacionar apanhando da vida. Sim, dói muito te dizer isso, mas é verdade. Porque em momento nenhum da sua vida alguém te ensinou a forma certa de se relacionar. Porque as pessoas também não sabem. Isso é relativamente novo. Porque a inteligência emocional, ela também pode ser treinada, mas as pessoas não entendem isso, tá? E aí, falando sobre a parte emocional pessoal, eu vou te dizer uma coisa. Lembra quando você era novinho, novinha, adolescente, sabe? E aí tinha, assim, aquele broto, aquele pãozinho. Sim, gente, eu sou velha, tá? Eu sou das antigas. E aí você tinha lá aquela pessoa que te fazia suspirar, sabe? Você amou essa pessoa, às vezes, durante anos. E aí, hoje, você está aí velho, cheio de filho, e aquele amor nem sabe que foi amado, sabe? Eu tenho certeza que deve ter um monte de gente suspirando aí. Eu não estou vendo todo mundo, não, mas tenho certeza. E quer saber de uma coisa? Você não se declarou para aquele amor porque você tinha medo. Mas quem foi que te ensinou a ter medo? Porque ninguém te ensinou com certeza que não é errado você demonstrar os seus sentimentos. Com certeza, ninguém te ensinou que se você demonstrar os seus sentimentos é um sintoma de fraqueza diante daquela pessoa que você gosta, né? E que demonstrar os seus sentimentos está tudo bem. E mesmo se eles não forem correspondidos, porque são sentimentos sinceros. Mas, como ninguém te ensinou a lidar com os teus sentimentos, quem dirá com os foras que você tomou durante a vida e que te arrasaram? E que te fizeram uma pessoa dura, fria, com o passar do tempo, né? E isso você leva para tudo da tua vida. E aí, o pior é que eu vou te dizer que aquele broto, aquele pãozinho de mel, também gostava de você. E olha só, poderia ter sido uma história tão legal para você poder contar agora, sabe? Poderia ter sido uma coisa tão legal de ter sido vivida, mesmo agora, velha, cheia de filho. E olha só, veja bem, hein? Eu não estou dizendo que é para você largar a família e filho e ir atrás de amor infantil, não, hein, gente? Amor da adolescência e de infância, não. Por favor, sem loucura, tenha bom senso, ok? O que eu estou tentando te dizer é que as experiências que você teve na vida é o que vai te dando know-how para você viver outras experiências parecidas, mas mais aprimoradas. Só que quando você tem equilíbrio emocional, você consegue ver além do óbvio, além daquilo que está a um palmo da tua frente.
E tudo isso se traduz na tua fisiologia. Quando você começa a externar isso no teu corpo, ficar doente de tudo aquilo que você não consegue entender emocionalmente, já está demais para você. Porque toda doença, veja bem, toda doença, antes de ser física, ela é emocional, sem exceções, ok? Toda doença física, antes de ser física, ela é emocional. Quando ela chega a ser física, é porque o teu emocional ele já está gritando tanto e não sabe mais lidar com aquela situação, tá? E aí agora a gente vai falar dessa parte fisiológica. A gente tem 3 inteligências no nosso corpo e hoje nós vamos falar de 2 delas, que é o eixo cérebro-coração, tá? Sim, o coração ele é inteligente. Pesquisas científicas já comprovaram que o coração ele tem 40 mil neurites. Significa que o fluxo de informação para o cérebro é maior do que do cérebro para o coração. E o cérebro e o coração, eles têm um diálogo dinâmico entre eles, contínuo, de mão dupla, tá? E um influencia no outro. Então, quando a gente acessa a inteligência do nosso coração, a gente consegue controlar as emoções que a gente tem. E não deixar que as emoções controlem a gente, que com certeza é o que pode acontecer com você hoje, tá? Se deixar levar por aquela emoção do momento. Pausa para a água. Aproveitem para beber água também, hein, gente. Vamos hidratar. Então, essa comunicação entre o cérebro e o coração funciona da seguinte forma, ó. O coração ele tem uma emoção, ele joga essa emoção lá para o teu cérebro. O cérebro, ele contextua isso, ele intelectualiza essa informação e ele devolve para o coração, liberando neurotransmissores que vão afetar todas as células do teu corpo, tá? Então, vamos supor, você tem lá a emoção de amor. Você sente isso no teu coração e joga essa informação para o teu cérebro. O teu cérebro recebe essa informação e intelectualiza. Ai, ele está amando, que coisa linda! E aí, ele joga essa informação para o teu coração e libera neurotransmissores que são compatíveis com essa emoção, causando bem-estar, conforto, segurança, tranquilidade, paz. Aí ele libera neurotransmissores especificamente para isso, tá? Serotonina, ocitocina, dopamina, GABA, que são neurotransmissores que causam esse conforto no teu corpo, que causam esse bem-estar no seu corpo. E o amor, ele é uma emoção de alto nível, tá? E aí, se você tiver com emoção de amor, 2 decisões e resolver os problemas vai ser muito mais fácil, rápido e assertivo. Em compensação, se você tem no teu coração, sente no coração uma emoção, por exemplo, de medo, isso joga lá para o teu cérebro, ele intelectualiza e ele devolve essa emoção para o teu coração, liberando neurotransmissores que vão afetar todas as tuas células que são compatíveis com essa emoção. Então, ele libera, por exemplo, cortisol, adrenalina. E aí, o que acontece? Você fica acelerado, nervoso, irritado, em pânico, ou então paralisado, ou então em alerta, ok? Que é exatamente o que o teu coração sente, o teu cérebro, ele produz em formas de sensação no teu corpo. E isso afeta todo o teu corpo, tá? A tua inteligência emocional, ela está ligada diretamente a essa função que a gente tem. Então, a nossa coerência cardíaca é diretamente relacionada à inteligência emocional. O que isso significa? A coerência cardíaca, ela está relacionada aos teus batimentos cardíacos, tá? Aqui na tela, olha, nessa foto aí, você vai ver do lado direito da tela uma linhazinha verde saindo do coração. Isso aqui é coerência cardíaca, tá? É a tua frequência cardíaca, ó. Tum, 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 ok? Do lado esquerdo, em vermelho aqui,
Você está vendo que ele está todo irregular, todo bagunçado? Tum, 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 Jumanji, a musiquinha do Jumanji. Então, quando ele está todo bagunçado, ele também vai promover essa sensação no teu corpo. Então, quando você tem altos estados emocionais, você consegue manter essa tua coerência cardíaca estabilizada, com paz, tranquilidade, ok? Quando você está com essa turbulência no teu coração, que ele é indicado pela frequência cardíaca, significa que tudo vai estar turbulento. E lembra que o fluxo de informação entre o cérebro e o coração ele é constante? Então, significa que quando o teu coração ele está turbulento, subindo, pulando, bagunçado, inconstante, o teu cérebro também vai estar. E aí isso dificulta o teu raciocínio, dificulta o teu foco, dificulta a atenção, principalmente para quem precisa estudar, tá? Quando o teu coração ele está bagunçado, se essa informação é a que chega para o cérebro, o teu cérebro vai ficar bagunçado também, ok? Aqui a gente tem, então, duas pessoas nessa foto. Do lado esquerdo, em vermelho, é o que não tem sincronia, tá? Que está aí com essa inconstância, e do lado direito com a constância. Você vê que do lado direito, aqui em verdinho, olha, o fluxo do coração está ótimo. Está chegando a informação até o cérebro. Está chegando até o cérebro e está retornando, liberando essa vibração para o teu corpo todo. E aí, quando eu falo de vibração, não é papo zen, não, tá? É vibração mesmo, medida em hertz, que inclusive é isso que se mede quando você faz, por exemplo, eletrocardiograma, eletroencefalograma, ok? Essa vibração que é provocada pelos teus órgãos, ela reverbera, inclusive fora do seu corpo. Você pode criar um campo, mas eu não vou me aprofundar nisso, porque isso é matéria para mais umas 15 aulas, tá? E aí, do lado esquerdo, você tem aqui, olha, em vermelho, você vê toda essa inconstância. Sai do coração, esse sentimento bagunçado, inconstante, turbulento, ele chega na mente assim. E aí a pessoa que apresenta esse tipo de turbulência, ela tem um padrão de comportamento. E isso significa que ela não está com o emocional dela equilibrado, e significa que a inteligência emocional dela está comprometida, tá? Então, quando a pessoa tem essa turbulência emocional, significa que ela é uma pessoa que não sabe exatamente o que ela quer. Uma hora ela quer muito uma coisa, depois ela já não sabe mais. Ou então tem um ânimo muito grande, um ímpeto para poder começar uma coisa nova, mas aí para no meio do caminho, não sabe se é realmente isso, não sabe se vai ter a capacidade de continuar, tá? Ou então, por exemplo, as pessoas nos relacionamentos. Lembra que isso que você sente, isso se espalha para todos os âmbitos da sua vida, tá? E aí, nos relacionamentos, essa pessoa vai ser uma pessoa, por exemplo, que vai ter milhares de contatinhos, vai querer sempre uma coisa nova, vai querer sempre falar com uma pessoa nova, vai querer sempre estar iniciando algo novo. E às vezes a pessoa, ela tem um sentimento verdadeiro por alguém, mas que não tem coragem de viver esse relacionamento. E prefere estar sempre iniciando algo novo, porque isso te dá adrenalina para poder começar, para poder, sabe? E quando vai passando o tempo, 2 semanas, 3 semanas, um mês, a pessoa já não sabe mais lidar com aquilo, porque ela só sabe lidar com o novo. É o único sentimento que ela conhece, tá? E aí ela se trava, ela não se permite, ela desiste e vai em busca do novo. Mesmo tendo aquela pessoa que ela gosta lá, ela não vive isso, entende? E quando isso se traduz para o teu empreendimento, é muito verdadeiro. É aquela pessoa que sempre tenta algo novo, mas nunca consegue. Ela tenta iniciar algo diferente na empresa, mas nunca dá certo. Ela tenta ter sucesso e prosperidade, mas para no meio do caminho. E começam as justificativas, ok? E olha, isso acontece muito quem trabalha com trade, tá? Porque quando você trabalha com trade, principalmente com quem opera no mercado financeiro, tá?
Quem trabalha com trade, por exemplo, principalmente day trade, ele tem uma carga emocional pesadíssima diariamente, que te gera uma ansiedade e medo de perder constante. Então, você está lidando todo dia com ansiedade e medo da perda, ansiedade e medo da perda, ansiedade. E isso se renova a cada dia, tá? Então, o que acontece? O cérebro, ele emite um pensamento e o coração recebe o modelo magnético desse pensamento em forma de emoção. Só que o contrário também é verdadeiro, porque o coração, quando tem aquela emoção, joga isso para o cérebro e o cérebro descarrega vários neurotransmissores no seu corpo, fazendo com que a pessoa ela tenha sucesso ou fracasso. Pausinha para a água. E as pessoas fracassam muito, não é raro, porque o fracasso é confortável. Você vai falar, Vanessa endoidou. Não endoidei. Anota isso no teu papel, na porta da geladeira, no espelho do banheiro, no teu computador, aonde você for, que você consiga enxergar essa frase, ela vai te lembrar do que ela significa, tá? Pode anotar. Por que o fracasso é confortável? Porque quando você fracassa, tira toda a responsabilidade de cima de você. Tira toda a dor e peso dos teus ombros de ter que fazer dar certo. Tira a pressão de só depender de você para você alcançar o sucesso. Então, você fracassa. E aí, eu vou te dizer uma coisa. Se hoje você não está vivendo o sucesso que você quer ter no teu empreendimento, é porque você está se permitindo fracassar em algum momento. Não existe culpa de outra pessoa. É única e exclusivamente sua. Assuma essa responsabilidade. Porque se você abrir mão dessa responsabilidade, o único trajeto que você vai fazer no teu empreendimento vai ser o fracasso. Conseguiram entender isso? E aí, quando a pessoa fracassa, começam as justificativas daquela vítima. Ah, porque, poxa, não consegui aquele investimento. Ah, quer saber? Olha, eu tentei falar com 2 empresários e não consegui nada. Sabe? Ou então, quer saber de uma coisa? Ter o meu próprio negócio não é para mim. Ou então, olha, essa pandemia está acabando com todos os pequenos empresários. Eu sabia que a minha hora ia chegar em algum momento. Ou seja, as justificativas vão ser muitas, né? Essa que é a verdade. Mas quando você está com o teu emocional desequilibrado, você fica focando em 4 coisas que te fazem fracassar e que você não se dá conta. A primeira delas são as desculpas, que a gente já comentou, inclusive, né? Ah, eu não tenho dinheiro, não tenho oportunidade, as pessoas não me dão chance, ninguém me entende, ó vida, ó céus, ó azar, e por aí vai. A segunda coisa é a dependência, são as muletas que você vai colocando no teu empreendimento e na tua vida ao longo do tempo, tá? Ah, se aquela pessoa me ajudar, quando aquele dinheiro sair, se eu conseguir comprar aquele carro, ou então quando eu passar naquele cargo, porque lembrando também que os executivos utilizam muito essa parte de inteligência emocional, tá? Ficar se apegando ao passado. Poxa, quer saber de uma coisa? Olha, quando eu trabalhava de carteira assinada, eu tinha um salário ótimo, eu tinha plano de saúde, não precisava ficar passando esse desgaste. Ou então, há 10 anos atrás, eu não tinha problema com funcionário, agora parece que ninguém quer trabalhar. E o que não deixa de ser também um monte de desculpas para você poder lidar com isso. E focando no passado. Por último, é focar naquilo que você não quer. Eu não quero perder aquele dinheiro, não quero perder aquele cliente, não quero perder a oportunidade de fechar aquela venda. Ao invés de você fechar, ao invés de você pensar, eu quero fechar essa venda, eu quero conseguir esse cliente. Só que às vezes você acaba focando no que você não quer. E a galera aí do mercado financeiro que está assistindo, o pessoal do trade,
Isso acontece com vocês em 100% da situação, tá? Porque, olha, principalmente depois da pandemia, e eu vou justificar, mas eu não quero que você use isso como desculpa, ok? Eu só quero explicar. Mas, principalmente depois da pandemia, muita gente começou a fazer aplicações no mercado financeiro porque algumas pessoas perderam o emprego, outras pessoas precisam de um rendimento maior, tá? Outras pessoas ganharam tempo por estarem trabalhando em casa e, por isso, começaram a estudar o mercado financeiro. E aí, o que acontece? Muita gente está usando o dinheiro das suas economias de um trabalho árduo de anos. E quando eles começam a operar o mercado financeiro, eles não conseguem ver aquele dinheiro que você está gastando, por assim dizer, né? Que você está gastando para aprender como investimento num negócio. Você encara esse dinheiro como estou perdendo parte da minha economia para o mercado financeiro. E quando você começa a focar que você não quer perder, e aí você sabe que você vai perder, é inevitável, o que acontece é que você começa a ficar envergonhado, ficar com medo, se sentir culpado. Ai, meu Deus, estou perdendo dinheiro para poder manter a minha família. E isso acontece muito. E você tem duas situações nesse sentido. Ou você fica apavorado, com medo, paralisa, e aí você não consegue mais operar, porque você fica com medo de cometer um erro, se culpa, sente vergonha e te desestabiliza emocionalmente. Ou então você vira um kamikaze, tá? Você perdeu R$ 2.000, aí ao invés de você operar de acordo com o que você aprendeu, você começa a apostar, e aí você aposta 5.000 para ver se você ganha 10, recupera aquele que você perdeu, mas aí você acaba perdendo os 5, daqui a pouco você está apostando 10, e aí você acaba perdendo 20, porque vai virando uma bola de neve. E tudo gera desequilíbrio. E o foco, quando você está desequilibrado, nunca é no que vai dar certo, mas é no que está errado. E quando você começa a focar nisso que está dando errado, ele começa a criar entre você e o teu objetivo um muro imaginário, tá? Ele não te permite ver. Se você analisar essa foto que está aí na tua tela, você vai ver que aqui do lado direito, ó, tem uma paisagem linda, um verde, um céu azul. Esse é teu objetivo, é chegar lá, é conquistar o que você quer, é o teu lugar ao sol. Mas está vendo como é que já está ficando embaçada a imagem? E aqui, olha, do lado esquerdo, é um muro que você vai colocando entre você e o teu objetivo, que não te permite enxergar aquilo que você quer. Isso vai criando impossibilidades. Por que você faz isso? Por comodidade e insegurança, como eu já te falei, a frustração é confortável, então sem responsabilidade, sem pressão, e num estado emocional seguro, tá? Porque a partir do momento que você pensa, eu fracassei, a primeira coisa que você faz é não tenho mais o que fazer, não preciso fazer mais nada, não tenho mais o que fazer. E não dá nem para se desesperar. Então você relaxa, é confortável, é seguro para você, tá? O segundo ponto é por herança cultural e crenças limitantes. Isso daí vem das tuas crenças, dos valores que você vai construindo ao longo do tempo, tá? O mindset que você vai formando através dessas tuas crenças e valores ao longo dos anos, desde a tua infância, como foi no meu caso, vai te mostrando como é que você vai agir diante do mundo. E essa tua configuração mental, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Só que se nesse momento, responda para si mesmo, você está insatisfeito ou você está satisfeito com o teu empreendimento? Você acha que você pode ganhar mais em termos de chegar a ter sucesso no teu empreendimento? Então, se você acha que pode ganhar mais e que você está insatisfeito, você tem que reconfigurar isso aí, porque não está te servindo mais. Não dá para você continuar seguindo o mesmo caminho e tentar chegar num lugar diferente. Se você segue o mesmo caminho a vida toda, você só pode chegar no mesmo lugar. Meu marido tem uma frase ótima que ele diz: não dá para você plantar abacaxi e colher laranja. E é óbvio que não dá.
Se você faz sempre a mesma coisa, você vai ter sempre a mesma coisa. É inevitável, ok? Então, para você ter inteligência emocional, você precisa trabalhar isso. É como se fosse um computador, tá? Imagina que você tem um monte de programa ruim. O que você vai fazer? Você vai deletar esses programas ruins, você vai reconfigurar. Então, você tira o programa ruim, você mantém aqueles que são essenciais para o funcionamento, você instala novos para poder funcionar melhor, ok? Então, a base para o teu mindset empreendedor, para esses valores, para que isso funcione, é a inteligência emocional, tá? E, por último, herança epigenética. Vou falar muito a grosso modo do que significa isso, porque esse também é um assunto que dá aí para umas 20 aulas, tá? Herança epigenética é quando você herda traumas de infância dos seus pais, da sua família. Sim, da mesma forma que você herda cor dos olhos, da pele, do cabelo dos seus pais, você também pode herdar traumas, tá? Então, vamos supor, para vocês poderem entender. Lembra que quando você tem uma emoção muito grande, ele joga isso para o teu cérebro intelectualiza e volta isso para o teu coração, liberando neurotransmissores que vão afetar todas as células do teu corpo, tá? Todas as células dele. Então, quando você tem um trauma, você tem uma emoção muito forte, muito grande, que te impacta, e isso é jogado lá para o teu neocórtex, que é como se fosse o teu HD, e fica lá gravado. E isso libera neurotransmissores para o teu corpo todo, afetando as tuas células. Quando o homem e a mulher eles formam um bebê, esse bebê ele recebe carga genética dos pais, da mãe e do pai. Então, se o pai ou a mãe tiveram um trauma muito grande antes de ter esse bebê, isso ficou gravado lá na célula dele, geneticamente. Quando esse bebê nascer, ele pode ter essa carga genética do trauma que ele recebeu dos pais. E isso pode vir, às vezes, de gerações, tá? Não vou me aprofundar muito, mas só para que vocês entendam. Então, quando você herda um trauma, você pode ter um sentimento que você não sabe de onde vem, não sabe trabalhar, não sabe gerenciar, e isso afeta a tua vida de forma a criar esse muro e que você não sabe de onde vem, tá? Goleman, que é uma das assumidades nessa parte de desenvolvimento pessoal e intelectual, ele diz exatamente isso, que quando você começa a criar muros, o que acontece é que todas as decisões ruins que você toma, ela vai assim, olha, se enraizando e se espalhando, é uma onda crescente para todas as partes da tua vida, todas as áreas. E aí, pessoal, social, profissional, familiar, amizade, relacionamento amoroso, tudo acaba sendo influenciado. Às vezes você pode não sentir, mas ele acaba sendo influenciado. E ele diz o seguinte, olha, a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós mesmos em nossos relacionamentos, isso é que vai te dar sucesso na tua trajetória. Então, com isso, ele nos dá 6 passos para que a gente consiga desenvolver a nossa inteligência emocional. E eu quero que você anote cada um deles, porque a partir de hoje você já vai começar a aplicar na sua vida cada um desses passos, ok? Ele dá 5 passos. Eu vou te dar 6, um bônus, ok? Então, vamos lá. Autoconhecimento emocional. O autoconhecimento emocional é a habilidade que você tem de reconhecer as tuas emoções, saber quando elas ocorrem, por que elas ocorrem e que tipo de comportamento elas disparam. Então, quando você tiver um problema que você tiver que tomar a decisão, você para, respira e tenta entender o que você está sentindo. E sim, respirar é terapêutico, não é papo zen. Respiração é algo cientificamente comprovado que é capaz de mudar a tua química cerebral para poder tomar boas decisões. Inclusive, é uma técnica neurocientífica amplamente utilizada
e de muita capacidade assertiva nos nossos dias hoje, tá? E existe treinamento para você saber como utilizar isso no seu dia a dia. Então, se você tiver que tomar uma decisão, independente do teu estado emocional, você vai parar tudo o que você estiver fazendo. Você vai respirar fundo quantas vezes você precisar e tentar entender o que eu estou sentindo agora. Eu estou sentindo raiva. Eu estou sentindo, não sei, insegurança. Como é que teu corpo está respondendo? Não sei, estou sentindo uma dormência, estou suando. Autoconhecimento. Tenta entender o que o teu corpo está querendo te dizer. E o sentimento que você está produzindo, para poder tentar equilibrar e trazer isso, olha, para um nível mais alto de emoção, tá? O segundo é o gerenciamento emocional. Ele é o controle das tuas emoções. Você começa a lidar com os teus sentimentos e vai adequando eles a cada situação. Assim, você não vai agir por impulso, agir no automático, vai saber avaliar aquilo que você está pensando, avaliar os prós e os contras da decisão que você vai tomar. Significa que se você tiver que tomar uma decisão, você não vai falar, ai, vai fazer isso agora, então. Não, você vai parar e, se necessário, você peça um tempo para si mesmo. Olha, eu preciso de 5 minutos para decidir sobre isso. Ou para você, ou para qualquer outra pessoa que você tem que tomar essa decisão, quando você não tiver certeza do que fazer. Começa a aplicar isso na sua vida, principalmente para sua família. E isso vai trazer para você benefícios, ok? O terceiro ponto é a automotivação. Significa que você vai saber dirigir as suas emoções em prol de um objetivo pessoal. Por exemplo, você está estudando algo novo para poder implementar na tua empresa e você não está sabendo fazer isso de forma eficiente. Então, você começa a ficar irritado. E aí, ao invés de você ficar irritado com raiva, direciona o foco da tua emoção. Eu não quero ficar irritado, então, o que eu preciso fazer para sair dessa emoção? O que é que te faz muito bem? O que é que te deixa sempre para cima? Ah, me deixa sempre para cima falar com os meus filhos. Então, esse é o momento de você pegar o telefone e falar: oi, filho, oi, filha, como é que você tá? Me conta uma coisa boa. Olha, quero saber de uma piada. Técnicas para você poder mudar o teu estado emocional, tá? Por último, desculpa. Consciência social significa que você vai ter que saber lidar com as emoções das outras pessoas, porque afinal nós somos seres sociais. Então você lida com pessoas o tempo todo. E aí, quando você está lidando com outras pessoas, você tem que saber que aquela pessoa também tem um jeito próprio de ver a vida e de sentir as emoções dela. Mas se você conseguir usar empatia para saber o problema daquela situação, o que está acontecendo, por que aquela pessoa está agindo daquele jeito, você vai conseguir se manter mais calmo e tomar boas decisões, ser mais assertivo. Eu estou batendo muito nessa tecla para que você entenda que não é só você pensar qual vai ser a melhor estratégia, é saber usar isso a teu favor de forma eficiente, ok? Aqui, por último, então, gestão de relacionamentos. Por quê? A gestão de relacionamentos, ele inclui os 4 anteriores e também as pessoas com quem você convive, tá? E as alterações dos relacionamentos são as que dão mais problemas em qualquer tipo de empreendimento. Ah, eu briguei com o chefe, aí eu fico com bico, emburrada. Ou então eu briguei com meu marido, briguei com a minha esposa, aí eu chego de mau humor. Aí eu fui fechado no trânsito e aquela pessoa... e aí já chega esbravejando e gritando. Então isso tudo influencia o teu dia a dia, tá? Lembra que quando você chega no teu ambiente de trabalho, você tem que chegar neutro, preparado para isso. O que é que você vai fazer, então, para chegar preparado para isso? Se você está trabalhando em casa, você vai sentar no teu computador e vai dar um comando para o teu cérebro. Tudo de ruim que aconteceu, ficou lá fora. Aqui, eu sou o sucesso. Aqui, eu sou o meu empreendimento. Aqui, eu sou a minha prosperidade. Lembra que aquilo que você é o que vai refletir a prosperidade do teu negócio, do teu empreendimento, em tudo que você faz, ok? E agora, eu vou te dar o último passo. Eu quero que você anota agora. Não esqueça de anotar,
tá? Eu vou te dar uma sequência de números que vão ativar agora a tua prosperidade, a partir de hoje. Estão aí anotando? Beleza. Essa sequência de números vai ativar a tua prosperidade a partir de hoje. Anota. 24988721517. Esse é o número do meu telefone para você me ligar ao final da aula e já agendar a tua primeira sessão de avaliação terapêutica, tá? Eu quero que você se lembre que o teu emocional e o teu mental em equilíbrio vai fazer com que o teu futuro, o futuro do teu negócio, o teu sucesso, a prosperidade do teu empreendimento andem de mãos dadas com a tua inteligência emocional, tá? Só que para isso que eu te passei agora, mesmo tendo sido algo de grande valor, ele não será suficiente. Você precisa ter ferramentas para poder trabalhar isso diariamente, para que você consiga chegar lá e ser aquele empresário de sucesso, de alto valor de desenvolvimento pessoal. E isso é indispensável para que você consiga prosperar e se manter lá, vibrando nos mais altos estados emocionais, tá? Então, para entender melhor essas ferramentas, você entra em contato comigo ao final da aula. Pode me mandar ou por e-mail ou pelo WhatsApp. Eu também coloquei aí o QR Code do meu Instagram. Ele ainda está em construção, mas você pode me mandar mensagem por lá. E se você tirar o print dessa tela aí e me enviar, você vai ganhar 20% na sua primeira sessão de avaliação, ok? Eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigada por esse momento entre nós. Eu estou tão feliz de ver tanta gente pelo YouTube e aqui pelo Zoom. Sabe, eu estou tão feliz porque eu imaginei que fosse só minha mãe e eu. Então, só de ver um monte de gente, eu já estou vibrando e agradecendo muito. Josiane, se você me permitir só mais um minutinho, eu gosto sempre de fazer uma indicação de livros nas minhas aulas. Então, eu vou indicar para vocês hoje esse livro. Ele está ao contrário, né? Por causa da minha tela, mas eu vou deixar depois, então, no descritivo do YouTube e aqui pelo chat. Esse livro aqui, que inclusive foi do autor que eu citei, Daniel Goleman, Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que define o que é ser inteligente. Muita gente do mercado financeiro faz uso desse livro aqui também. Ele é um livro maravilhoso, formidável, e ele começa a te dar a ideia de como você pode começar a trabalhar isso para você. Lembrando que ele te dá a ideia, mas que você precisa de ferramentas práticas para isso, ok? E o outro livro é do Adam Grant, que é Dar e Receber, que também é uma abordagem revolucionária sobre o teu sucesso, generosidade e influência. Esse livro aqui, ele trabalha nessa base que eu falei sobre a generosidade, tá? Sobre a gratidão, sobre ter isso como para você um ponto de partida. Então, hoje eu vou te dar uma técnica para que você possa fazer a partir de agora. Eu quero que você elabore uma lista e essa lista vai ficar na porta da tua geladeira por 7 dias, ok? Você vai elaborar uma lista com 100 itens pelos quais você é grato na sua vida. 100 itens. Se você não conseguir escrever tudo hoje, deixa na porta da geladeira e você vai escrever todo dia algo pelo qual você é grato. Você é grato pela sua família, pela saúde dos teus filhos, por você ser uma pessoa alegre, por você ter capacidade de raciocínio, por você poder ajudar outras pessoas, não importa pelo que você é grato. E todo dia você vai olhar e citar essa lista para você e agradecer. Não vou entrar em mérito religioso, se você tem alguma religião, agradeça a Deus, né, pelas boas dádivas que você tem. Se você não é religioso, agradeça a si mesmo, agradeça ao universo, ok? E muito obrigada por estarem aqui comigo. Eu fico muito feliz de verdade. Um grande beijo para todos vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, fale agora ou cale-se para sempre. Sensacional, muito bom. Maravilhoso. Parabéns, Vanessa. Muito obrigada por sua Obrigada. apresentação.
Eu fiquei com uma dúvida aqui, que eu perdi um pedacinho, então vou fazer essa pergunta para você. É a diferença que você fez entre a gestão de relacionamento e o gerenciamento emocional. Você poderia clarificar isso um pouquinho para mim, por favor? Claro. Então, olha, a gestão de relacionamento é o seguinte: quando você tem conhecimento dos teus sentimentos, você consegue direcionar e controlar o teu emocional e não deixa que o teu emocional te controle. Isso vai fazer com que quando você tem que tomar uma decisão, quando você tem que ter uma estratégia específica para poder levar esse teu problema a uma solução, você vai saber se controlar e se gerenciar para poder fazer com que isso aconteça, tá? Quando você precisa fazer isso, que é o outro caso, né? Que é a habilidade de relacionamentos, é você entender a emoção das outras pessoas, é você usar de empatia. Vou te dar um exemplo, tá? Vamos supor que na sua empresa você tem uma secretária e você pediu para essa secretária te entregar um trabalho até meio-dia, tá? E aí deu meio-dia e ela não te entregou. Você tem duas possibilidades: ligar para ela gritando, esbravejando, porque ela não te entregou, ou então tentar entender o porquê que isso aconteceu fora do prazo, tá? E aí ela vai te dizer: olha, não consegui entregar nesse horário, porque, não sei, tive um problema com meu filho, ou então meu marido ficou doente, ou qualquer outra coisa aconteceu na minha vida e não consegui. Mas, em compensação, eu vi que você ia ganhar X, e aí eu liguei para um fornecedor que ele me deu a possibilidade de comprar aquele produto mais barato e agora você vai ganhar 2x, mas para isso eu vou ter que te entregar até as 2 horas. A diferença está em você conseguir entender aquela situação. Agora, existe um terceiro ponto. Se você tem uma secretária ineficiente, lembra que a decisão de contratar aquela secretária foi sua. Se você teve aquela decisão de contratar uma secretária ineficiente naquele momento, é porque o teu emocional estava abalado e você não conseguiu entender que ela não tinha as qualificações necessárias que você estava precisando. E aí você tentar equilibrar o teu emocional desequilibrado com o emocional de um funcionário desequilibrado vai dar ruim o tempo todo. Você pode fazer duas coisas. Você pode se equilibrar emocionalmente através da inteligência emocional e através de treinamento específico para isso. E você pode ensinar o teu funcionário a fazer isso também, tá? Então, a diferença entre um e outro tá conseguir controlar as tuas próprias emoções e usar isso a teu favor e reconhecer no outro o porquê daquelas emoções. Para isso existem técnicas, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Mesmo que você use de empatia, seria muito difícil você conseguir fazer isso sozinho. O máximo seria isso mesmo. É que é um ponto muito interessante, é isso, né? É você realmente usar de empatia e o ponto principal que eu vejo, então, é trazer a responsabilidade para si. Que você Sim, falou, a autorresponsabilidade, né? Que a partir do momento que eu assumo a autorresponsabilidade, que eu trago para mim essa responsabilidade, a autorresponsabilidade, então, vai me permitir buscar outras ferramentas, outros métodos, outras técnicas, para eu poder, então, resolver realmente esse problema, ter uma solução realmente para esse problema. Porque realmente vai ser um misto aí, vai ser bem confuso. Eu anotei aqui como saber lidar com o outro, né? Entender o outro, para poder usar isso a seu favor e como o gerenciamento emocional lidar com os meus conhecimentos, com o conhecimento de mim mesma. Seria, né, mais ou menos um balanço e um equilíbrio, onde o ponto principal eu estou vendo que é a autorresponsabilidade. Como você falou, se o meu funcionário é ineficiente, a culpa é minha, porque eu que contratei. E não que eu vou precisar realmente, clarificou sim, com certeza. Muito obrigada, Vanessa. Seria por mais um nada. por enquanto. Obrigada, tá? Mas alguém tem alguma pergunta? Será que o pessoal pelo YouTube tem alguma pergunta?
Aproveitar, enquanto o pessoal está aí vendo as perguntas, agradecer a Vanessa. Eu achei muito interessante uma parte que você falou, que tem a questão fisiológica, que às vezes a gente não percebe que o corpo da gente dá sinal. Então, é uma coisa que influencia muito e às vezes você acha, eu estou doente, eu estou com problema. E, na verdade, não. Na verdade, você está com uma questão emocional e você fica preocupado com aquilo e aí você descarrega no corpo. Então, eu falo muito isso para as pessoas. Você tem que analisar o que está acontecendo na sua vida. A pessoa fala, não, mas eu preciso ter foco, preciso ter foco. Realmente, foco é importante. Mas você tem que olhar em torno também. Senão você não consegue perceber o que está acontecendo. Sim, na verdade, o foco ele é totalmente importante, né? Ele é diretamente ligado àquilo que você tem no seu inconsciente. Então, se o teu inconsciente ele está focando numa crença limitante, ou num pensamento, ou numa emoção ruim, o teu foco ele vai ser direcionado para isso, né? É por isso que quando você precisa ser estratégico no teu empreendimento, é muito importante você saber como manter o teu foco especificamente sobre uma determinada situação, sobre aquilo que você precisa resolver e que tipo de estratégia você precisa desenvolver. Isso é um aprimoramento de desenvolvimento pessoal, principalmente voltado para essa área de inteligência emocional. E para isso você também precisa ter técnicas, né? São ferramentas para que você possa chegar lá. Mais alguma pergunta? Vocês estão vendo do YouTube? Tem alguém fazendo pergunta? Tem uma pergunta do YouTube, sim. Que, na verdade, é a Sara Brás falando que é a Ana Clara que está fazendo a pergunta. Titi, é verdade que a gente tem o sentido aranha? É isso que ela está perguntando. Eu juro que eu não sei o que ela quis dizer com isso. Ana, a Ana Clara é minha sobrinha, gente. Eu logo imaginei aqui pelo sobrenome. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, viu? Porque criança é uma esponja, né? Então, gente, é verdade sim, a gente tem um sentido aranha, tá? Aliás, eu vou até explicar porque isso é muito legal e até pertinente aqui o assunto. O que acontece? Tem os quadrinhos da Marvel, né? E eles têm um personagem chamado Homem-Aranha, e esse Homem-Aranha ele é picado por uma aranha radioativa que acaba dando poderes, por assim dizer, para aquele homem. E aí um dos poderes dele é esse sentido aranha, que significa que é como se fosse uma intuição muito forte que ele é capaz de prever quando algum problema ou algum perigo está vindo, tá? Antes desse perigo chegar. E é verdade, sim, nós temos esse sentido aranha. Foi realizada uma pesquisa na Califórnia, por exemplo, que eles pegaram um grupo de pessoas e submeteram essas pessoas a várias imagens. E aí, nós temos 3 inteligências no nosso corpo. Aqui a gente falou sobre 2, o cérebro e o coração, né? Mas nós temos 3, que é o cérebro, o coração e o intestino. E aí, o que eles fizeram? Eles mediram essa resposta de informação, esse fluxo de informação entre o intestino, o coração e o cérebro, tá? E aí eles foram à loucura com os resultados que eles tiveram. Porque aquele pessoal que estava lá naquela sala sendo submetido àquele tipo de imagem, quando viria uma imagem traumática ou então muito impactante, milésimos de segundos antes deles colocarem a imagem, o intestino ele mandava uma informação para o coração mandava uma informação para o cérebro, e o cérebro ele preparava o corpo para aquela informação que eles estavam recebendo. Então, significa que antes deles terem aquele choque, aquele impacto muito forte, o intestino ele já tinha intuído que alguma coisa ruim estava por vir. E aí, primeiro que eles comprovaram que o que a gente chama de intuição e sexto sentido, ele é plausível, né?
E segundo, que eles podem, através de uma abordagem prática, trabalhar isso para que a gente tenha ferramentas para acentuar esse tipo de sensação. Honestamente, eu venho tentando durante algum tempo prestar atenção ao meu corpo para ver se eu consigo, por exemplo, pescar alguma coisa. Então, assim, eu já percebi que quando eu quero ir por um caminho ou por outro, e que eu insisto em ir por um caminho, eu posso ter, às vezes, um incômodo no intestino, ou então uma palpitação no coração, mas, honestamente, não é nada que possa ser relevante. Até porque, nos dias de hoje, a gente é bombardeado por tanta informação que a gente está tão acostumado a dar atenção ao externo que você, às vezes, não ouve, não interioriza, sabe, aquilo que o teu corpo está te apresentando. Talvez, no passado, esse senso aí de intuição fosse muito maior, porque não tinha essa explosão de informação, né, ao nosso redor. Mas existe sim, a gente tem um sentido aranha. Ele só não é tão aguçado, mas a gente tem, viu, Ana? Um beijo. Tem mais algum, gente? Tem mais uma pergunta aqui, do Evandro, Sim. que é Day Trade, Swing Trade. É o Evandro. Uhum. Vanessa, existe algum suplemento alimentar ou algum tipo de alimento específico que ajuda na memorização e melhoria do foco? Ou isso é somente tratado por meio de alguma terapia? Existe sim. Na verdade, quando você começa a tratar a tua parte terapêutica, você também começa com uma dieta específica para poder otimizar o teu cérebro, para que ele possa responder da melhor maneira possível. Então, assim, olha, tem a parte de dieta, de suplementação, e isso é feito através de um exame que a gente chama de biorressonância, e esse exame ele é capaz, inclusive, de detectar o tipo de doença que você pode desenvolver no futuro. Talvez você ainda não tenha essa doença a nível físico, mas ela pode ser identificada, tá? E aí, quando você tem quando você consegue fazer esse tipo de exame que detecta o que você precisa no teu organismo para poder otimizar o teu cérebro e fazer com que você tenha um bom rendimento, a gente consegue fazer, então, um tratamento direcionado, específico e exclusivo para você, daquilo que você precisa. E aí, quando você faz esse tipo de tratamento, nunca é igual ao teu coleguinha. Por exemplo, mesmo que você viva na mesma casa, se você for casado, ou então sua mãe, seu pai, seus filhos, cada um vai ter uma resposta diferente, cada um vai ter uma necessidade diferente. Então, tem suplemento, tem dieta, tem acompanhamento terapêutico, tem técnicas específicas, tudo isso para você poder aprimorar a sua cognição e a sua capacidade mais assertiva, principalmente para poder operar, tá? Mais alguma? Do YouTube não tem. No YouTube aqui acabou. Mas eu já aproveitar, agradecer também a apresentação, né? Por mais assim, eu gosto do tema, né? Venho estudando isso ao longo aí do período, né? Ao longo dos últimos anos, né? Mas sempre tem alguma coisa nova que a gente aprende, né? E essa questão da frequência do coração com a frequência do cérebro, né? Esse que você explicou ali foi bem interessante, né? Nunca tinha visto, né? Algo, mas faz todo sentido, né? Então, mas antes de mais nada agradecer mesmo, né? E aí uma coisa que você estava comentando agora do questão do sentido aranha, né? Você fala que antigamente, né, a falta desses estímulos, a pessoa conseguia entender melhor, né, o seu corpo, né? E aí isso dá o entendimento também, né, do próprio entendimento espiritual que se tinha antigamente, que pôde até escrever o grande livro da vida ali, né? Esse sentimento das pessoas, essa conexão melhor, né? A falta de estímulo externo e a conexão da pessoa com o eu e esse externo, a natureza, acho que deu também o sentido, né, de tudo aquilo que está escrito naquele grande livro, né, que eu também o sigo e o levo, né, para a minha vida, né? Então, quero agradecer mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço a todos vocês. Muito obrigada, gente. Vocês tenham um domingo maravilhoso, incrível e com certeza com acontecimentos, surpresas maravilhosas. Com certeza. Josi? Então, alguém tem alguma outra pergunta?
Mar, outros. Outros quer falar. Enquanto o Bolstros ativa ali o fone dele, não é pergunta, fazer alguma só, um só agradecimento à Vanessa, realmente, como o Fábio falou ali, né? Quem estuda o assunto e quem se permite, né, buscar se autoconhecer, sempre tem a possibilidade de encontrar, uma manhã de domingo, uma informação nova na vida, né? Porque a gente tem se encontrado aqui às manhãs de domingo. E quando isso, e uma característica que o Fábio falou ali, eu já tinha ouvido de outra forma, mas eu nunca tinha ouvido como coerência cardíaca, né? Eu já tinha visto essa explicação, mas eu não tinha visto. Enquanto que tu mostrou ali a imagem, né? No momento que mostrou a imagem, eu já joguei aqui no Google para ver o que trazia mais de coerência cardíaca, né? E era algo que eu tinha conhecimento já, mas não com essa nomenclatura. Eu sabia sobre a frequência e tudo mais, mas nunca tinha visto assim. Obrigado também, essa parte também é importante. E outras coisas que a gente fica muito, né, olhando, porque muitas pessoas atualmente, pelo menos no meio que a gente vive, de desenvolvimento pessoal, se fala muito em CLT, né? Tu começou falando sobre CLT. E eu não sei se as pessoas realmente têm muita consciência a respeito disso. Por que se fala, ao meu ver, muito de CLT hoje, atualmente? Porque a gente está olhando no passado. A gente consegue só falar do passado, a gente não consegue falar do futuro. O futuro não existe ainda, nós vamos construir, né? Então, a gente fala muito do passado e as pessoas, até às vezes, de forma inadequada, criticam as pessoas que são seletistas. Quando, na verdade, isso vem para trazer, possivelmente, uma condição favorável para as pessoas que viviam lá em 1940, que é quando a lei foi criada. E, às vezes, hoje, as pessoas distorcem muito o que é ser seletista e parece que a pessoa que é seletista, ela não merece o reconhecimento de uma pessoa que se desenvolve. Ah, porque ela é seletista, ela... Entendeu? E, às vezes, eu fico meio assim, eu converso com a minha esposa, eu vejo muitas pessoas na internet falando isso, né? Eu vejo muitas pessoas abrirem as câmeras, porque é muito fácil hoje, tu abrir o teu Instagram e sair falando um monte de coisa. E tem muitas pessoas que são seletistas e a gente precisa dessas pessoas seletistas, senão nós não estaríamos aqui. Então, às vezes, tem que tomar muito cuidado, assim, eu acho que também tu foi feliz na tua fala, a gente precisa ter muito cuidado e não deixar se levar muito por essas informações. É o que a gente fala, né? Agora o Fábio falando, a gente tem muitas informações, que também falou, a gente vive num oceano de informações, mas com palma de profundidade, né? As pessoas não têm profundidade, elas saem falando o que elas bem entendem e tudo bem. Tá ok? Quando falar, eu, inclusive, estou fazendo isso nesse exato momento. Eu estou falando o que eu penso, justamente por causa desse direito que todos temos, né? Mas é algo que eu venho vendo e refletindo muito, e isso está causando muito problema também para as pessoas. Dizer que elas são seletistas e, portanto, parece que elas não têm condições de entregar algo positivo, quando, na verdade, as empresas precisam dessas pessoas. Eu só posso ser um grande empreendedor se eu tiver essas pessoas no meu quadro. Então, acho que a gente precisa também começar a reconhecer essas pessoas assim, como parte integrante, né, de um desenvolvimento, e não fragmentar, como infelizmente a gente vê a sociedade, né? E aí, quando a gente tem muitas informações, né, como tu falou, assim, eu sigo muito essa intuição aí, né? Eu nunca tinha ouvido que ela era aranha também, isso aí foi bom. A da aranha, assim, eu não sabia que a aranha tinha... Eu gostava do filme do Homem-Aranha, mas não sabia que era isso aí. Então deve ter sido isso aí que eu me conectei tanto com ele. Porque eu sigo muito, né? E esse friozinho na barriga que a gente tem, né? Não sei se também está conectado com o da aranha ali. Mas é muito legal, assim, a gente começar um domingo ouvindo essas coisas, assim, né? Para quem está disposto. De novo, eu vi que tu tem, pelo jeito, vários fãs aí, porque hoje no YouTube, eu estou acompanhando o YouTube aqui também, né? Várias pessoas, e isso é legal, porque mostra que as pessoas te reconhecem, que tu é referência para algumas pessoas. E algumas pessoas aqui também, falando de trade, né? Eu já operei na bolsa, e o quanto que o day trade, ele massacra o emocional das pessoas, e o quanto que isso faz com que elas carreguem grandes traumas, não só para elas, para as famílias, né? Porque às vezes elas perdem realmente e acabam quebrando, que é essa a grande maioria, né? Na verdade, esse é o histórico da bolsa, né? Porque não consegue gerenciar o seu emocional. E fazer um trabalho nesse sentido é muito legal. Eu já assisti a Daniela Gurgel também, né, que fala sobre neurotrade. Então é importante também a gente ter essa consciência de que todas as áreas acabam se conectando, porque nós não somos um ser de uma única área, nós somos um ser relacional, né? Como tu mesmo falou ali, gestão de relacionamento é isso, né? Conseguir
olhar todas as outras áreas que o Daniel Goleman fala e conseguir, de alguma forma, se conectar. Então, muito obrigado. E, realmente, quando eu falei que eu esperava que estivesse inspirada para me passar algumas informações, realmente, muito obrigado mesmo. Um ótimo domingo, como tu desejou para a gente aqui. Depois vamos nos encontrar em outra oportunidade. Eu que agradeço, Dilmar. Eu fico feliz que eu tenha conseguido agregar valor para vocês e que aquilo que eu tenha passado para vocês possa ter despertado curiosidade em qualquer que seja o tema, né? E o que você falou, realmente, ele é muito relativo ao que eu disse no início, né? Que o empreendimento está no foco que você dá. Então, às vezes, a pessoa ela não quer ter o próprio negócio. Ela pode querer ser executiva. O executivo, na verdade, ele é um CLT que trabalha numa empresa. Ele pode, às vezes, até ter um jurídico, né? um PJ, mas só que ele continua trabalhando como empregado de uma empresa, tá? E não tem nada de mal nisso. E da mesma forma, aquela pessoa que quer estudar, que quer empreender, ou então que ela quer, sei lá, passar num concurso público, tudo isso está direcionado. A verdade é que não importa aquilo que você faça, inteligência emocional para que você tenha sucesso em qualquer área da tua vida, tá? Se você não acha que está bem no teu emprego, talvez você queira ter sucesso no relacionamento amoroso. Ou então, se você está bem na tua vida amorosa, talvez você queira ter sucesso entre os teus amigos, ter amigos novos, amigos parceiros. Então, tudo isso está envolvido, né? Eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Bom, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu nasci em 1945 e a minha formação foi em exatas, mas a minha paixão sempre foi humanas. E, na época, uma boa parte da minha vida, se falava só em QI. QI. E, como eu falei, eu nasci em 1945. Um ano depois, nasceu um cara que revolucionou o conhecimento, um tal de Daniel Goleman, e que trouxe essa consciência que alguns tinham, mas assim, nunca foi assim formulada da forma que ele trouxe para a gente. A inteligência emocional. Eu fui estudando isso, não estudei em faculdades, em universidades, mas eu estudei sempre, tanto em livros, em estudos, como o que acontecia comigo mesmo, né? Porque ali o laboratório, eu falo assim, tem outros um e outros dois, e a luta, a briga entre os dois, né? E hoje, às vezes, acontece que eu dou as quedas, mas depois de 76 anos, aprendi um pouquinho a ter um certo controle, um certo domínio, como a Vanessa muito bem nos apresentou, e eu sou grato por isso, né, Vanessa, né? E muitos ainda não têm noção, não têm consciência do quanto esse domínio sobre o emocional ele impacta tremendamente sobre a nossa vida, nossos resultados e o sucesso, como a Vanessa falou. É um estudo contínuo. Estudo principalmente em nós mesmos, né? Como reagimos ao nosso entorno, né? Porque nós somos desafiados constantemente com situações inesperadas, e esse conhecimento
esse domínio é importantíssimo. Então, eu simplesmente queria agradecer a Vanessa por trazer esse conhecimento e espero que você nos brinde novamente com mais informações, mais conhecimento, porque tem áreas que você citou. Se eu fosse falar disso ou daquilo, eu precisaria de várias apresentações. Então, minha gratidão, Vanessa, e espero vê-la novamente aqui entre nós. Eu que agradeço, Brutus. Vai ser um prazer. Estou à disposição. Obrigada. Mais alguém tiver alguma pergunta? Francisca, o Roberto? Eu quero só agradecer a Vanessa, né? Toda a equipe aí, Josi, os membros, né, desse Action, que o mais difícil, né, é você reconhecer os teus próprios, o teu próprio erro, o teu próprio caminho e tentar conduzir ele para a melhor forma, né? Porque o descobrir sobre a sua capacidade, aonde você pode ir, pensar, projetar, né? É mais fácil olhar nos outros, né? E quando você volta o conhecimento para você e tenta moldar e trabalhar com o teu emocional, isso aí faz muito a diferença. Eu, por exemplo, já tive muitos problemas, né? Muitos problemas e cada vez que eu aprendo mais, né? Hoje foi uma brilhante aula da Vanessa, né? Você tem essa consciência, né? Que você pode ir mais longe, né? Trabalhando com o seu próprio, o seu ser mesmo, né? Saber diferenciar, saber gerir suas emoções, isso é imprescindível nos tempos atuais, onde a capacidade das empresas, a capacidade do emocional falam mais alto, né? Que os empresários buscam esse emocional nas pessoas, não somente a capacidade de conhecimento, mas como saber gerir essas emoções diante dos problemas, né? Aquelas perguntas anteriores ali que a Vanessa fez, né? Eu me debati bastante, né? Sempre trabalhava com impulso. Enquanto não tiver resolvido o problema, eu simplesmente esqueço do resto e tento focar no problema que para achar a solução, né? Então, você precisa saber escutar, né? Saber escutar o outro, né? Porque todo mundo, né? Principalmente nas empresas, né? Trabalhar com equipe. Cada um pensa diferente, porque estamos, né? Numa busca contínua por conhecimento e isso engrandece nós e o nosso semelhante, né? Muito obrigado, Vanessa, aí, pela brilhante explicação, exposição do conteúdo, né? Esse emocional foi forte mesmo, gostei mesmo. Muito obrigado aí, Josiane, toda a equipe. Valeu e bom dia, bom final de semana. Obrigada, Roberto. Eu que agradeço. Olha, você falou uma coisa aí muito legal, que, na verdade, as pessoas não se dão conta, e que o fato de eu ter exposto hoje essa matéria conseguiu te fazer perceber. E, por exemplo, você falou, eu já tive muitos problemas, e eu era assim, olha, sempre focando no problema e não parava até resolver. E a inteligência emocional, ela é o oposto. Ao invés de te fazer focar no problema até você resolver, ela te ajuda a focar na solução. E aí, a solução vem muito mais rápido. Porque quando você fica com foco no problema, preciso resolver, preciso resolver, preciso resolver, a solução não vem, porque teu foco está no problema. Entendeu? Quando você tem a tua inteligência emocional treinada, você vai focar na solução daquilo que você precisa. E aí a solução, ela chega muito mais rápido, de forma mais fluida, orgânica, sem que você tenha que se consumir, ou então, por exemplo, que você tenha que anular praticamente todo o resto da sua volta para poder resolver aquela situação, entendeu? Quando terminar aqui, você já me manda mensagem para a gente já poder agendar a próxima sessão, viu? Obrigada. Foi excelente, Vanessa, valeu, parabéns aí pela palestra, tá bom? Foi uma indicação muito bem-vinda e aguardamos você nas próximas vezes que tiver disponibilidade, tá?
Eu que agradeço, Ed. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz. E quando quiser, é só me convidar. Eu vou ficar felizona de estar aqui. Então, agradecer a Vanessa de novo. Obrigada pela presença dela. Com tantas contribuições, como o Boutros falou, eu já estudava um pouco nessa área, porque eu sou arquiteta, então eu tenho que entender a pessoa para poder fazer um bom projeto. A gente costuma dizer que a gente é meio psicólogo por causa disso. Você tem que ouvir a história da pessoa, o que ele gosta. Então, isso influencia muito na casa, principalmente. E hoje foi, assim, muito esclarecedor. Gostei muito. Tá super convidada para voltar aqui muitas, muitas vezes. E agradecer todo mundo que está aqui, agradecer o pessoal que está no YouTube, que está mandando mensagem. Todo domingo a gente está aqui, então estão todo mundo convidados. E para finalizar, eu quero pedir para a Vanessa deixar uma mensagem final para a gente. Olha, gente, eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui me assistindo. Eu fiquei muito feliz com esse encontro entre nós, nesse domingozinho de manhã. Eu sei que aos domingos todo mundo gosta de dormir até mais tarde, mas foi muito importante para vocês estarem aqui, tá? Eu desejo a vocês um domingo maravilhoso, que vocês tenham possibilidades de acontecimentos incríveis, tá? Com muito amor e muito beijo de vocês. E não esqueçam de entrar em contato comigo depois, hein? Vamos agendar a primeira sessão, tá? Um beijo a todos. Ótima semana para vocês. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia. Então, Obrigado. muito obrigada a todos, então. E como eu falei, domingo que vem a gente está aqui. Então, até o próximo domingo.